Mãe e filho se mudam para a Irlanda. Com o passar do tempo, seu filho começa a apresentar comportamentos cada vez mais sinistros, e ela passa a suspeitar que aquele estranho menino, na verdade, pode não ser seu filho. O filme que vamos recapitular é O Bosque Maldito de 2019. Na Irlanda, a mãe solteira Sarah e seu filho Chris se mudam para uma casa no campo para começar uma nova vida. No caminho, Sarah quase atropela alguém no meio da estrada com seu carro. Depois de se certificar de que Chris está bem, Sarah vai verificar o estranho, que se revela ser Noreen, uma senhora idosa que continua sussurrando: "Ele não é meu filho." Noreen não responde às perguntas de Sarah, mas quando ela se vira para encarar Chris, ela parece muito assustadora. Sarah decide não arriscar e apenas pega o espelho retrovisor quebrado do carro e vai embora com seu filho. Criar Chris sozinha não é fácil para Sarah e, às vezes, eles acabam discutindo por coisas pequenas, como os hábitos alimentares exigentes de Chris, mas na maior parte do tempo, o relacionamento deles é sólido. Sarah sempre abraça Chris e diz que o ama. Eles também têm um jogo próprio em que fazem caretas engraçadas para fazerem o outro rir. Um dia, durante o almoço, Chris grita porque encontrou uma aranha na cozinha. Sarah pega e a solta do lado de fora, mas Chris não gosta disso porque significa que ela pode voltar. Com raiva, ele diz que seu pai teria matado a aranha e pergunta a Sarah por que ele não veio com eles. Sarah apenas diz que é complicado, o que deixa Chris mais irritado. Ele pisa na aranha, chama sua mãe de mentirosa e então corre para dentro da floresta. Sarah corre atrás dele, sentindo como o vento sopra mais forte quanto mais longe ela vai, e ela fica chocada ao encontrar algo bastante surpreendente e aterrorizante ao mesmo tempo, uma cratera muito grande. Antes que ela possa decidir o que fazer, Chris aparece atrás dela e se desculpa por mencionar o pai dele, mesmo sabendo que isso a deixa triste. Então Sarah o abraça e o leva embora, não querendo que ele veja o buraco. Mais tarde, naquela noite, Sarah ouve a porta dos fundos rugir, então ela se certifica de trancá-la antes de ir para a cama. Chris começa a frequentar aulas em uma nova escola, mas está tendo dificuldade em fazer amigos. Quando lhe entregam um folheto sobre o concurso de talentos da escola, Sarah diz a ele que ele deveria se inscrever, pois isso o ajudaria a fazer amizade com seus colegas de classe, mas Chris ainda está hesitante. Mais tarde, Sarah comparece a um jantar com alguns novos amigos, incluindo sua chefe Louise, e enquanto todos compartilham histórias loucas, ela fica sabendo sobre Noreen, que é considerada louca por todos na cidade. Um dia, muitos anos atrás, ela invadiu a sala de aula de seu filho, gritando e fazendo um escândalo. Foram necessários 3 professores para arrastá-la para fora. O garoto foi transferido para outra escola e Noreen foi enviada para uma instituição mental, mas quando ela saiu meses depois, ela atropelou seu filho com o carro. Ninguém tem certeza se foi um acidente ou intencional. Quando Sarah retorna para casa, ela não consegue dormir, estando extremamente ciente do vento soprando e de todos os ruídos de rangidos na casa. Subitamente, uma porta é batida, então ela sai correndo do seu quarto para verificar Chris, mas ela não o encontra na cama dele ou em qualquer lugar da casa. Sarah desce correndo as escadas e encontra a porta dos fundos aberta, e sua preocupação a faz pegar uma lanterna e sair à procura do filho no meio da noite. A floresta está escura e assustadora a essa hora, então Sarah não dura muito lá. Assim que ela ouve alguns barulhos muito estranhos, ela corre de volta para casa e chama a polícia. No entanto, ela desliga quando se vira e encontra Chris em pé na porta do quarto dele, dizendo que ele esteve lá o tempo todo. No dia seguinte, Sarah vai ao médico, que pergunta se ela tem histórico de ansiedade e verifica a cicatriz na testa dela, uma marca deixada por um acidente que ocorreu há um ano. O médico decide receitar alguns sedativos para serem tomados antes de dormir. Assim que chega em casa, Sarah se assusta quando Chris aparece na cozinha um segundo depois de ela tê-lo chamado, e isso a faz ter mais certeza de que está tendo problemas de ansiedade, então ela começa a tomar o remédio antes de dormir. Na manhã seguinte, ela acorda e encontra Chris com um buquê de flores que ele trouxe de fora. Depois de repreendê-lo por sair quando não deve, Sarah aceita o presente e o abraça. Da próxima vez que Sarah busca Chris na escola, ela percebe que ele fez um monte de amigos, incluindo uma criança que costumava zombar dele. No caminho para casa, eles encontram Noreen, na estrada novamente, e ela e Chris não conseguem parar de se olhar. Sarah sai do carro para pedir a Noreen que se mova, apenas para descobrir que ela está cochichando novamente. Desta vez ela diz não é o seu menino. Elas são interrompidas pelo marido de Noreen, que pede desculpas a Sarah por não ter cuidado melhor de sua esposa.
Noreen aproveita a distração para ir até o carro e começar a bater na janela do passageiro, dizendo: não é o seu filho. Ela chega ao ponto de bater a cabeça contra o vidro na tentativa de quebrá-lo, então Sarah não perde tempo e parte dirigindo enquanto ele segura sua esposa para impedi-la de segui-los. Na manhã seguinte, ao levar Chris para a escola, Sarah decide passar na casa de Noreen apenas para encontrá-la morta no chão, com a cabeça enterrada na terra. Mais tarde, quando a polícia vai até a casa de Sarah para colher depoimento, ela percebe que um dos policiais está distraído brincando de queda de braço com Chris. Por um momento, ela acha que vê Chris usando força sobrenatural para vencer e até quebrando o pulso do policial, mas acaba sendo apenas imaginação dela. Depois, Sarah toma um banho e percebe que sua cicatriz está sangrando por algum motivo. No dia seguinte, quando Sarah volta ao trabalho, a morte de Noreen é o primeiro assunto trazido por Louise. Sarah muda de assunto para a maternidade, confessando que às vezes olha para Chris e não o reconhece. Como mãe de gêmeos, Louise a tranquiliza, dizendo que isso é perfeitamente normal, apenas mais uma coisa com a qual se acostumar quando seus filhos crescem tão rápido. Mais tarde, Sarah comparece ao funeral de Noreen em sua casa, onde encontra dezenas de espelhos pendurados em todos os cômodos, embora, hoje, eles estejam cobertos por um tecido preto. Sarah estava inconsolável e Des, o marido de Noreen, aparece para tomar uma bebida com ela. Sarah aproveita a oportunidade para perguntar por que Noreen disse que Chris não era seu filho. Des explica que foi exatamente o que Noreen fez. Após o 8º aniversário do filho deles, ela começou a notar pequenas mudanças na personalidade do menino e se convenceu de que ele era um impostor. No entanto, não foi Noreen quem matou o menino, foi Des, que não o viu na estrada. Os dias passam e Sarah faz o possível para retomar sua rotina normal. Enquanto corre pela floresta, ela encontra o boneco de ação favorito de Chris no chão e decide verificar o buraco no solo, de onde se ouve um sussurro incompreensível. Mais tarde, durante o almoço, Sarah fica chocada ao ver Chris devorar com entusiasmo o tipo de comida que costumava detestar e decide confrontá-lo sobre o brinquedo. Chris nega ter saído de casa, então Sarah mostra o boneco de ação e pressiona por uma resposta verdadeira até que Chris fica irritado e empurra a mesa para cima dela com uma força incomum. Assim que ele percebe o que fez, ele se desculpa e vai para o quarto. Quando a noite cai, Sarah ouve ruídos estranhos vindo do quarto de Chris. Ela se aproxima para espioná-lo pela fechadura e pela fresta da porta, permitindo que ela veja uma cena alarmante. Chris está se movendo pelo quarto de 4 patas, ele também pega uma aranha e come. Isso é demais para Sarah suportar, então ela corre de volta para seu quarto e... No dia seguinte, Sarah leva Chris ao médico, que não encontra nada de errado durante o exame. Em particular, Sarah explica que o comportamento de Chris está mudando, mas o médico está mais preocupado com a saúde mental de Sarah e se pergunta se sua cicatriz foi causada pelo pai de Chris em vez de um acidente. Depois disso, Sarah decide comprar uma câmera de vídeo que ela esconde dentro de uma parede no quarto de Chris. Naquela noite, Sarah decide parar de tomar seus remédios. De manhã, Chris continua comendo grandes quantidades de comida. Sarah se desculpa por sua estranheza ultimamente, e Chris responde tocando em sua cicatriz, inserindo violentamente os dedos nela. Felizmente, acaba sendo apenas um pesadelo. À tarde, Sarah vai assistir ao show de talentos na escola de Chris. Sua turma está se apresentando como um coral, e a música escolhida fala sobre um buraco em um pântano. Subitamente, o ambiente fica escuro e todos ao redor desaparecem. Sarah fica sozinha com Chris no palco, que agora recita as letras com uma voz sem emoção. Sarah foge do salão, mas não consegue encontrar uma porta aberta para sair do prédio. Louise a encontra e pergunta o que há de errado, e Sarah responde que Chris não é seu filho. Falando em Chris, ele chega naquele momento com seu professor, então Sarah foge novamente. Desta vez, ela consegue sair do prédio e voltar para casa, onde recupera a câmera de vídeo para verificar as filmagens. O que ela encontra lá é bastante aterrorizante, então decidindo que precisará de uma segunda opinião, ela vai ver Des. O homem a recebe novamente em sua casa e explica que todos os espelhos foram pendurados por Noreen, porque apenas os espelhos podem revelar a verdade. Sarah mostra a ele as filmagens, dizendo que o que quer que estivesse errado com o filho de Des, agora está acontecendo com Chris também, mas Des se recusa a admitir que seu filho teve um problema e joga a câmera no chão quebrando-a. Ele se recusa a admitir que viu algo, mas também não vai chamar Sarah de louca. Sarah retorna para casa para resgatar o cartão de memória da câmera, e Chris já está esperando por ela.
Ele não gosta de ficar sozinho, então Sarah explica que correu porque não estava se sentindo bem, o que lhe rende um abraço de seu filho. Mais tarde, durante o jantar, é revelado que Sarah vinha colocando sedativos na comida de Chris, e agora mais uma vez, ele come outro prato que costumava odiar. Após a refeição, Sarah pede a Chris para brincar com seu jogo favorito, mas obviamente Chris não se lembra dele. Sarah diz a ele que ele não é seu filho, então o metamorfo que está usando o rosto de Chris rosna e a ataca, jogando-a ao redor da cozinha algumas vezes até ela desmaiar. Alguns minutos depois, Sarah acorda e encontra a criatura arrastando pelo chão para enterrar sua cabeça, assim como havia acontecido com Noreen. Felizmente, os sedativos fazem efeito e a criatura desmaia, então Sarah não fica coberta de muita sujeira e consegue escapar por conta própria. Ela leva Chris de volta para casa e o deixa no chão do porão antes de usar o espelho retrovisor lateral quebrado para verificar seu rosto, revelando a horrível falta de características da criatura. O monstro acorda e ataca Sarah novamente, mas mesmo com força extra, é fácil para ela empurrar o corpo de uma criança. Enquanto o metamorfo começa a emitir um grito demoníaco, Sarah sobe as escadas e tranca a porta. Agora que a criatura não está mais em seu encalço, Sarah pode se concentrar em recuperar o verdadeiro Chris. Ela pega uma lanterna e corre para a floresta, onde se aproxima do buraco e permite que ele a engula até ser lançado em um túnel subterrâneo. O espaço é muito estreito, mas Sarah se esforça para rastejar através dele, mesmo assim, até que ela sai dentro de uma caverna maior. Lá, ela encontra um monte de ossos humanos, mas também um Chris inconsciente que ela rapidamente pega para levar consigo. Nesse momento, Sarah também descobre que eles não estão sozinhos. Um grupo de criaturas sem rosto está acordando e se preparando para persegui-la. O túnel é ainda mais difícil de atravessar enquanto arrasta uma criança, mas pelo menos isso significa que apenas uma criatura pode entrar de cada vez. Esse metamorfo consegue agarrar o pulso de Sarah, permitindo que ele copie o rosto dela, mas Sarah o atinge com sua lanterna até que ela seja libertada. Uma vez fora do buraco, Sarah verifica Chris e confirma que ele ainda está vivo quando ele acorda. Eles correm de volta para casa, e Sarah se aproxima do carro, mas as portas estão trancadas. Depois de deixar Chris perto do veículo, Sarah entra na casa para pegar suas chaves e ouve o falso Chris no porão chamando por ela. Ela incendeia a casa antes de partir com seu filho no carro. Muitas semanas depois, mãe e filho começaram uma nova vida feliz na cidade. Sarah sempre tira fotos de Chris para verificar seu rosto, e sua nova casa tem dezenas de espelhos em todas as paredes. Espero que tenham gostado. Até a próxima!